16, Lucas, versículo 1, vai tratar aqui do mordomo infiel. É assim que está o título na minha. Diz assim: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Então, chamando-lhe, disse: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, pois já não poderás mais ser o meu administrador. Amém, queridos? Depois eu continuo a leitura. Deixe-me te explicar. O Senhor Jesus, Ele vem contando algumas parábolas, algumas ilustrações para que fique claro o que é o reino de Deus. Ele tem que trazer figuras e vai falar numa linguagem que a gente possa entender. Porque Jesus não poderia chegar aqui e começar a falar: olha, o céu lá, olha, vou te falar, tem um lugar lá. Adiantar, você não vai nunca ter conceber o que é. É a mesma coisa quando a gente começa a imaginar o que é o céu e a gente começa a pensar por aquilo. O que você já viu assim? Você vai sempre buscar uma imagem. Como é que o mundo secular retrata o céu? Um lugar chato. É ou não é? Toda imagem que você vê é um lugar chato. Porque eles reportam como um lugar monótono. Não é? Ou seja, eles estão falando de algo que não sabem. Não tem como saber. Não é? E Jesus fala: se eu estou falando de coisas aqui, vocês já não estão entendendo. Se eu falar então das coisas celestiais, então ele não vai usar uma linguagem, ele não vai falar de todas as coisas que lá existem. É melhor ir lá para ver, né? Ele não vai, quando a Bíblia vai falar que teremos um corpo de glória como o dele, você consegue entender o que é um corpo de glória? Não, não consegue. Só Jesus, Adão e a Eva tiveram esse corpo. Só. Se o Adão tivesse vivo, nós poderíamos perguntar: e aí, Adão era bom? Ele falou: rapaz, bom? Agora, eu fico imaginando o coração dele, Adão, que viveu a perfeição e a queda. Ele viveu as duas coisas. Nós só vivemos queda. E se tivermos juízo, vamos ficar firmes no caminho do aperfeiçoamento. Porque o que estamos agora é no caminho do aperfeiçoamento. Tá? Esse é o processo de agora. É por isso que nós nos estranhamos uns aos outros aqui. De vez em quando dá uma rosnada um com o outro. É ou não é? Porque nós estamos nesse processo. Uns mais, outros menos. Uns já num processo já avançado. Mas tem muito ainda a andar, viu, irmão? Outros já estão recuando. Uns passando de ímpio, né? Chegou na igreja, era ímpio, não conhecia nada da fé, veio todo cheio de... Ele está se tornando um crente, se tornando um cristão. Aí ele chega na igreja, só que na igreja também tem cristão que está se tornando um ímpio. E não precisa nem sair da igreja não, irmão. Satanás quer ele lá mesmo. Percebe? Mas, ó, eu quero o meu servo lá. Isso é o capiroto falando. Sabe? Aí é o tumulto, é a confusão. Deixa lá o meu infiltrado, que um dia serviu a Deus. Percebe? Então, tem uns que já estão maduros, outros amadurecendo. Outros não amadurecem nem por decreto. Então ficam velhos, né? Amadurecer que é bom nada. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, são mundos diferentes, irmão. Totalmente diferente. Quando eu era do mundo, você entendia das coisas desta vida. Mal. Só que quando você entrou para a igreja, Deus não te chamou para o mundo das coisas naturais, mas para o mundo das coisas espirituais, do qual só o seu espírito entende, sua carne não.
Pastor, mas eu estou lendo e não estou entendendo. Calma, você está se tornando um homem espiritual. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, não é assim que diz a Bíblia? O natural não entende as coisas de Deus. Então não se preocupa. Continua. Continua lendo. Vai lendo. Vai lendo. E a palavra, mas não é assim, irmão. Não é ler por ler não, hein? Eu não vou nem perguntar. Não faça. Acho que vou ficar de costa. Para não ver os movimentos. Mas não se mova. Não pisca, não faça nada. Não vou nem pedir para levanta a mão quem está acompanhando a leitura. Não faça nada, não faça nada, não faça nada. Deixa eu falar. Entende, irmãos? Ah, mas eu estou em outra leitura. Glória a Deus. Continua. E quando terminar a Bíblia, eu faço o quê? Começa de novo. E quando eu terminar, começa de novo. E quando eu... Sempre. Não para. Ela é vida. Ela é vida para minha alma. Eu te falei, já li várias vezes. E continuo todo dia. Todo dia. E todo dia, irmão, você não lê um livro secular todo dia. Não lê mesmo. Se for um livro de determinado tema, você vai pesquisar um assunto que você pode ter esquecido. Que de repente você quer abordar em alguma questão. Mas você lê, mas não, filho. Mas a Bíblia, você lê, você relê. Você lê, você relê. E às vezes chora, lendo o mesmo texto que você já leu várias vezes. Se quebranta, se anima. Oh, meu Deus. A minha palavra é vida e espírito. Foi assim que Jesus falou. Vida e espírito, não é tinta em papel. Estais limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ela limpa a gente, irmãos. Percebe? Limpa. Então, olha, leia a palavra, continue lendo, vai lendo, vai lendo. Entende? Você está saindo de um homem natural, se tornando um homem que entende as coisas de Deus. Um homem espiritual. E Deus fala com o seu espírito, não com o seu corpo, não com a sua alma. Ele fala com o seu espírito. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque o homem, ele tanto sabe das coisas do natural, como o homem espiritual também vai entender das coisas espirituais. Nesse mundo, você entende. Do vindouro, também. Aí, o homem espiritual que era para ser luz e sal, vai ouvir pregador que já deixou de ser homem de Deus há muito tempo, falar besteira da Bíblia. Ah, não, mas esse texto aqui, ó, não é bem isso não. E aí as heresias vai. Paulo fala para deixarmos de sermos meninos, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Vento uma hora tá para lá, ora tá para cá. Se você for pegar aí algumas religiões, as mais conhecidas, do que elas já mudaram de ensinamento, não está no gibi. Ou seja, ventos de doutrina. Uma hora é, outra hora não é. Agora é de novo. Não, mas agora não é não. Agora ele voltou a ser. Vento de doutrina. Palavra. Irmãos, se não for na fonte, não bebe água limpa, meu querido. Não bebe mesmo. Percebe? Então você está se tornando um homem espiritual. Se você for dedicado. Lembra, discípulo é aluno aplicado. Isso é ser discípulo. Aluno aplicado. Um dia um professor de biologia, meu, falou assim, a menina, caiu na bobeira. Ah, professor, estou estudando, mas não estudando não, você está vindo na escola. Vira a escola, não é estudar, ué. E ele ainda falava, matéria dada tem que ser matéria estudada. Só copiou um monte de coisa e jogou o caderno lá em casa. Estudou não, filho. Você foi à escola, ouviu um monte de coisa e não, isso não é estudar.
Então acho que se aplica a nós. Tem Bíblia? Leia, medita. E você vai se tornando um homem espiritual. E as coisas de Deus começam a se abrir diante dos seus olhos. E se você buscar muito, Deus vai começar a te dar experiências com Ele. E aí o negócio fica mais gostoso, irmãos. Fala, rapaz, esse negócio é tão bom. Aí fica mais gostoso ainda. Meu Deus. Então Jesus está assim trazendo uns ensinamentos para que as pessoas possam compreender do que Ele está falando. E ele vem aqui trazendo alguns discursos a partir do 14. Chega um momento, por causa do 14, que ele comia lá na casa de um fariseu, é que ele vai falar o 15. E aí ele chega aqui, já em outro discurso, vem falar aqui no 16. Tá? E ele vai falar aqui, o 16, ele vai dar esta para os discípulos e a do rico e Lázaro para os fariseus. Essa ele está falando com os discípulos. Se aplica a eles e a todos que quiserem se tornar seu discípulo. Tá? Trazendo a eles um alerta. E aí ele fala desse administrador que foi descoberto as suas falcatruas. E aí ele já está com aviso prévio. Entenda isso. Olha, você já vai ser despedido. Ajeita toda a contabilidade. Vou falar nessa linguagem, né? Ajeita tudo aí. Deixa ajeita toda a contabilidade da empresa que você já não vai mais trabalhar para mim. Você já está de aviso prévio. Aí ele ficou dizendo, e agora? Aí ele começa. Aí o administrador pensou. Ele raciocinou diante da situação que ele já está avisado. E agora, o que eu vou fazer? O meu senhor me tira o emprego. Cavar eu não posso. Mendigar eu tenho vergonha. Ou seja, ir para o trabalho pesado e duro, não é comigo. Mendigar é vergonhoso. O que eu vou fazer? Que estratégia eu vou usar? Já que eu perdi o meu emprego. Aí fala assim, já sei o que eu vou fazer. Para que quando eu for demitido da minha administração, me recebam em suas casas. Chamando a si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto é que você deve? Lembra, ele está dando conta da administração. E ele vai organizar aqui só que o lado dele. Aí ele começa a chamar os credores que deve o seu patrão e fala assim, pera lá. Lembra, ele falou, cavar, para mim não dá. Pedir eu tenho vergonha. O que ele vai fazer? Favores. Eu vou fazer favores para alguém me dever favores. Foi esperto, não foi? Aí ele começa a chamar, quanto é que você deve mesmo? Aí o outro fala assim, 100 batos de azeite. Cada bato dava cerca de 37 litros. Toma a tua obrigação, assenta depressa e escreve 50. E olha como é que ele foi malandro. Assina aí com a sua letra, hein? Já tirou o dele fora, né? Falou, escreve aí você mesmo, 50. Já deixou o cara no gancho, sim ou não? O cara vai entregar esses... Não. Já me comprometi, sim ou não? Tá aqui o meu... Escreve só 50. O cara que devia 100, falou, paga só 50. Você acha que ele gostou? Claro. Então ele está fazendo favores, fazendo os seus cambalachos, para poder depois alguém dever favores. E o cara já se comprometeu porque o cara próprio escreveu lá. Opa, peraí, agora eu deixei o rastro, né? Calma que você vai entender porque Jesus está falando essas coisas. Aí, ó. Depois chamou outro. Olha como é que o cara é. É melhor 2 do que 1, né? Vai que esse cara fura, eu já vou deixar um reserva. Chamou outro. Vem cá. Chamou outro ainda e falou assim. Quanto é que você deve? 100 coros de trigo. E aí, disse-lhe, toma aqui a tua obrigação, escreve 80.
Já comprometeu 2. Então o que ele fez? Ele arrumou uma forma de quando ele perdeu o emprego, ele ter alguma coisa para fazer que não seja cavar, possivelmente administração para esses outros. Mas de alguma forma, ele deixou 2 aqui no gancho devendo favores para ele. Aí o senhor dele aqui, não o Senhor Jesus, louvou aquele senhor, o injusto administrador, por ter procedido de maneira prudente. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Vamos lá. O senhor dele, que era patrão dele, vamos falar assim, que mandou ele embora, claro, chegou ao conhecimento dele esse escambalacho também. Falou, rapaz, você é malandro, hein? Malandro na minha versão, tá? Falou, rapaz, você é esperto. Esse louvor nesse sentido. Reconheceu a expertise dele. Como ele é engenhoso. Não louvou o erro, louvou como o cara é sagaz. Falou, rapaz, você é esperto. Você é inteligente. Não é? E aí Jesus vai e arremata dizendo que os filhos dessa geração, eles são mais prudentes que o da luz. E aí faz um contraste com a gente. Lembra que ele está falando com os discípulos. Ele falou que o homem nessa vida, ele é sagaz e ele procura prever e se preparar para o depois. Percebe isso? Ele já tem um pré-aviso, sabe do que não quer fazer e não vai fazer, mas já prepara de antemão um lugar para ser recebido. Então ele foi esperto, ele foi precavido, percebe? Ele foi, digamos assim, prudente nesse sentido. Aí Jesus fala que nós não somos assim. Eles se preparam para o amanhã, a gente vive de qualquer forma. Só que ele está falando em relação ao reino da luz, ao reino de Deus. Os filhos da luz são aqueles que receberam a clareza, o esclarecimento do evangelho, sabe do mundo vindouro. Você já sabe que Jesus já te chamou para ir para a glória, sim ou não? Sabe. Sabe. Na Bíblia, quando vai falar aqui os convidados das bodas, manda um aviso primeiro, fala, ó, as bodas ou o casamento do meu filho vai acontecer tal data. Para você não ter desculpa do porquê não vai. Então, com bastante antecedência, vinha o primeiro convite. Quando estivesse pronta a festa, vinha o segundo. Olha, tá pronto, pode ir. Então, as suas desculpas vai ficar feio diante de quem te convidou. Ah, eu comprei umas juntas de boi, eu tenho que ir lá experimentá-la. Ah, eu comprei um terreno, tenho que vê-lo. Ah, eu casei. Mas aí Jesus fala que não, na parábola que ele está contando isso, ele fala, não será aceito, pegue esse e lance fora. Esses não provarão da minha boda, da ceia da boda. Esses não entrarão. Então Jesus, com essa passagem, que essa parábola que eu contei, essa outra dos convidados, ele quer dizer o seguinte, você foi avisado, já, eu e você, para as bodas. Agora, filho, quando as trombetas soar, não dê desculpa não. Se você não está pronto, você vai ficar fora. Percebe? É o segundo aviso. O primeiro você já recebeu quando aceitou Jesus. Porque desde quando a gente aceitou Jesus, né? Olha, Jesus vai voltar. Se a igreja for séria, né? Jesus vai voltar. Prepara. Jesus vai voltar. Ou então você vai bater as botas. Isso é outra versão. Ou então você vai morrer, na nossa linguagem. Uma das coisas vai acontecer com a gente. Esteja pronto. Ah, Senhor, as desculpas. Senhor, não gostei. Lá eles não me receberam bem, meu Deus. Irmãos,
Jesus vai aceitar? Você acha? Você acha? Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Então, o convite às bodas é isso aí. Agora, essa aqui, ele está falando de você viver de maneira prudente. Porque os do mundo são. E os cristãos, irmãos, chega a dar dó. Eu fico impressionado, falo, meu Deus, como é que pode? Irmãos, isso aqui você pode fazer sinal. Você já engoliu cada uma nesse mundo, sim ou não? Foi sapo, ratazana, taruíra, caranguejo, você engoliu, foi tudo. Sim ou não? Mas entra na igreja, viram a porcelaninha de Jesus, que Deus do céu, tem cabimento? Tem não, irmão. Lembra que eu falei? Irmãos, estamos amadurecendo. E essa transição aqui, ó, dos que estão amadurecendo para se tornar um crente maduro, e os que eram maduros estão voltando, é aqui que está a confusão. É nesse... Os maduros já não causam problemas. Ao menos é esperado, né? Né, irmãos? Eita glória, vou nem perguntar quem é maduro, hein? Hã? Vamos ser maduros na fé, irmãos. O conselho da Bíblia é: tenha o outro em mais estima do que a si mesmo. E a gente? Não, a gente quer ter mais estima do que os outros. A gente é meio ao contrário, né? Então, meus queridos, olha, em nome de Jesus Cristo, no início aqui nós falamos muito de amadurecimento. Passou da hora, porque você está trazendo para você mesmo danos, que já era para a gente estar experimentando de algo de Deus. Você boicota a si mesmo, você boicota a sua própria oração. Aí você vai se dobrar e vai falar com Deus, mas não há como Deus te responder. Não é que ele não te ouviu, ele está escutando, mas como é que ele vai? Não há legitimidade para fazer. Lembra que Jesus fala assim, ó, Satanás pediu para dar uma cirandada aí com vocês. Pedro, eu orei por ti, viu, filho? Então quer dizer que Satanás, irmãos, ele não pode te pegar enquanto você estiver do jeitinho que Deus quer. Lembra que Pedro fala que o nosso inimigo anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade? Se não tiver oportunidade, vai ficar rouco de tanto bramar. Mas procura, né? Um lugar, uma forma. Se tiver, já era. E aí ele achou o coração de Judas. Teve um preço, sim ou não? E a gente tem um preço também, amém, irmãos? Pode ter certeza, filho. Pode ter certeza. A cada dia dobra a toma X aí para você fazer uns tardalhaços lá na obra de Deus. Não. Aí Satanás, vou contaminar o seu coração. Você viu lá? Não te deram oportunidade domingo, hein? Você viu, hein? Hein, irmão? Eita glória! E aí ele ofereceu esse preço de contaminar o seu coração. Aí você, não. Ele vai sair, mas vai voltar. Se você ler em Lucas, na tentação de Jesus, diz que ele se deixou, mas até momento oportuno. Ele não parou ali. Ele foi caçando outras formas de fazer Jesus tropeçar. Tá? Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus está tanto em Mateus 4 como em Lucas 4. Mas em Lucas que fala, e deixou até momento oportuno. Quer dizer, não parou de buscar oportunidades. Tá? Então olha lá. E aí vai te oferecer algumas coisas. E a Bíblia vai falar que nenhuma raiz de amargura brotando contamine você. Irmãos, causas não resolvidas entre você e seu irmão, entre nós aqui, é raiz de amargura.
que acontece com a raiz? Você carpiu o campo, está limpinho. E quando chove? Tudo lá de novo. Quer dizer que ali tem raízes, tem sementes. Então, raiz de amargura é você deixar no seu coração qualquer coisa, que um dia Satanás está tentando regar isso a todo tempo, ver se brota. É um preço. Tá, deixa eu continuar aqui, irmão, senão não acaba isso. Então, em nome de Jesus, vamos tentar ver se Deus volta a operar nesse lugar, irmãos. Dar lugar, buscar, orar mais, ler a Bíblia. Sabe, irmãos, ver Deus batizar os irmãos que não são batizados ainda com o Espírito Santo. Não vamos ser egoístas, né? Ah, Deus já me batizou mesmo, o resto aqui. Não, mas pelo amor de Deus. Vamos pedir a Deus para renovar nossas vidas. Vamos orar para os irmãos que ainda não foram. Vamos pedir a Deus aqui. Batiza, meu Pai, com seu Espírito. Derrama os seus dons. Derrama, meu Pai, da tua unção. Eu vou concluir, tá? Aí Jesus fala assim, ó, eu vos digo, agora é Jesus falando. Ali ele estava falando dos personagens, agora ele vai falar para os discípulos, eu vos digo. Granjeai com as riquezas da injustiça, ou melhor, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas e não fostes fiéis, quem vos confiará o que é vosso? Se no que é alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que pertence a vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se achegará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Tanto é que vai dar pano de fundo para ele falar agora a parábola do Lázaro e rico, já ilustrando, melhor, parábola não, né, mãe? Um fato, falando para os... Ô, Dudu, muito obrigado. Obrigado, Dudu. Aleluia. Então, falando para agora os fariseus, tá? Olha, vocês são avarentos. Essa aqui ele fala para os discípulos quanto à prudência de viver aqui. E se nessa vida aqui, que são as riquezas injustas, viva prudente para receber o que é seu, tá? Para receber o que é seu. Mas se você não é fiel, irmão, aqui o cara que gosta de solapar os irmãos, tá vendo, irmão? Você não é fiel no dízimo aí, ó. Como é que você vai receber o que é seu? Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá falando de fidelidade. Fidelidade a Deus não se resume a isso. Percebe? Por isso que eu estou te falando, leia a Bíblia que logo o paroleiro falar, você logo entende. Peraí, não é isso aí não, hein? É ou não é? Se o cara gostar de arrancar até o seu tutano, já era, filho. Tá vendo, irmão? Nem para a glória você vai. Aí. Mas se você conhece a Escritura, você falou, rapaz, você está falando besteira. Não, ele está falando nessa vida, é como as riquezas injustas, irmãos. Tá? Isso passa, isso não vai ficar contigo. Você vai. Isso fica. Mas use de maneira correta, de maneira justa, fiel, na administração desse seu tempo, para que você receba um dia o que é teu, a vida eterna. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor.